Boa noite, meus irmãos. Devido a muitos pedidos dos frequentadores do Centro Espírita Aprendizes do Bem, estamos tentando, desta maneira, entrarmos em contato com vocês através, desta reunião virtual. Estamos todos respeitando, as normas necessárias para evitarmos qualquer tipo de problema. Hoje, terça-feira, dia 12 de maio, vamos fazer a nossa reunião tentando fazer do mesmo jeito que fazíamos de forma presencial. Então, vamos iniciar fazendo a página de abertura. O livro escolhido é Caminho, Verdade e Vida. É a mensagem de Emmanuel recebida pelo nosso irmãozinho Chico. Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, disse Jesus. Está em João, capítulo 5, versículo 30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, e que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênção dos seres amados, vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando os caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação em suas obras. Nada mais atual para o momento que vivemos dessa página de abertura. Faremos agora a nossa prece. Essa prece que estamos sentindo muita falta. E neste momento, elevamos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, a Jesus, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores que estejam aqui neste momento auxiliando o nosso estudo. Que possamos levar a palavra amiga a todos esses irmãos que estão presos em sua casa sem poderem vir aos seus templos religiosos. Que a gente chegue até aí através da palavra e que Jesus comande a nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Bom, passamos agora a palavra para o nosso irmão Jovan, que vai fazer o estudo da noite. Mas vamos fazer o que tem que ser feito, higienizar o microfone. Boa noite, meus irmãos.
É uma alegria poder estarmos aqui. Muito embora gostaríamos que todos estivessem conosco de forma presencial, mas temos a certeza de que todos estão reunidos aqui dentro, conosco nessa vibração de amor, nessa alegria de ver a nossa casa funcionando, ainda que se adaptando aos novos tempos, mas funcionando. Nos reuniremos às terças e quintas, sempre no mesmo horário, como a gente publicou aí no WhatsApp, e vai ser também passada essa informação nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram. Bom, meus irmãos, eu trouxe aqui para a gente um tema, eu botei o título aqui, reflexões sobre esse isolamento social. Algumas reflexões que nós vamos fazer, mas vamos tirar algumas lições que foram publicadas no Livro dos Espíritos, no Evangelho, e essas lições nós vamos ver que elas se aplicam hoje. Esses ensinamentos nos ensinam, nos trazem reflexões para que a gente possa superar as várias formas de dificuldade, e essa hoje para nós é uma forma diferente, porque até então não tínhamos passado por isso. E aí nós começamos lá no Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, onde Kardec fazia as perguntas e os Espíritos respondiam. E aí eu fui buscar lá na pergunta 853, e eles dizem assim: qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, nós vamos morrer? Essa é a pergunta feita por Kardec, que os Espíritos respondem o seguinte: não morreremos. E temos assim milhares de exemplos. E vemos sim, no dia a dia, situações de pessoas, às vezes caem do 10º andar, e falam assim: meu Deus, o cara só teve escoriações, foi um milagre. É porque naturalmente não era a hora dele. Às vezes temos um acidente de carro que não sobrou nada do carro. Aí observamos e pensamos assim: meu Deus do céu, não deve ter sobrado ninguém. E aí quando você vai se informar, todos saíram ilesos, às vezes só com escoriações, não tiveram nem fratura, nenhuma complicação mais grave. Então, esses fenômenos, esses fatos que a gente às vezes fica surpreso que acontecem aí no nosso dia a dia, eles são explicados aqui pela codificação. E aí ele continua assim, Deus sabe de antemão como vai ser o nosso desencarne, nosso momento de voltar à pátria espiritual, e na maioria das vezes o nosso espírito também sabe, porque na maioria das vezes nós participamos dessa programação da reencarnação. Só que, para não atrapalhar, não comprometer a nossa evolução, nós acabamos esquecendo, temos o véu do esquecimento, para que facilite, porque vamos imaginar uma situação: se eu vou reencarnar junto com o meu inimigo, se eu me lembrasse do meu passado, por óbvio que não ia ter reconciliação nenhuma, só iríamos alimentar esse ódio. Então Deus, com a sua misericórdia, nos faz o esquecimento, mas nós, enquanto espíritos, participamos na maioria das vezes, isso são palavras do Livro dos Espíritos, na pergunta 853, do processo de reencarnação. E aí vamos para a pergunta 854. Kardec pergunta assim: se a hora da morte é infalível, podemos chegar à conclusão de que as precauções que a gente toma são inúteis, não servem para nada. Não é bem verdade, Sabemos que não é verdade, mas vamos ver o que os Espíritos respondem a Kardec. Não, claro que não, Visto que as precauções são sugeridas com a finalidade de evitar a morte que nos ronda. Então nós temos um compromisso com o nosso corpo, temos um compromisso com a nossa vida enquanto espírito encarnados. Nós não podemos negligenciar isso. E os perigos, eles acontecem até como forma de testar a nossa responsabilidade, e estamos vivendo um momento aí que estamos sendo testados diariamente, a responsabilidade que nós temos com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa vida. Deus nos deu
um corpo, uma oportunidade de reencarnar para que a gente possa evoluir. Então o nosso corpo é um santuário que Deus nos emprestou. Temos que ter o cuidado com a saúde, temos que ter o cuidado com a própria vida. E aí a gente vai para 855, pergunta 855. E aí Kardec pergunta: com que fim nos faz a providência de Deus correr perigo se nenhuma consequência devem ter? Né? Não é verdade isso, né? Tudo aquilo que nós passamos, todas as dificuldades, todas aquelas situações que nos afligem, que nos fazem ficar preocupados, com medo, às vezes apavorados, tem uma razão de ser, tem um aprendizado. Deus não colocou essas pedras, esses obstáculos, essas circunstâncias à toa. Elas têm uma finalidade. O problema é que muitas vezes, e na maioria das vezes, nós não sabemos. E provavelmente, enquanto encarnados, talvez nunca saberemos, né? Agora, pode ser que o dia que nós retornarmos à pátria espiritual, nos seja esclarecido porque passamos por tantas coisas. Ou não, o importante é que a justiça de Deus nos dá essas oportunidades de passar por dificuldades como ferramenta de aprendizado. E aí ele responde, o Espírito responde, né? Ele perguntou, por que Deus coloca esses obstáculos, esses perigos, essas circunstâncias, se a gente não vai desencarnar mesmo, não era a nossa hora, por exemplo, o fato mais grave. E aí o Espírito responde, né? O fato de ter a vida exposta constitui um aviso que às vezes nós mesmos desejamos, lá no nosso processo reencarnatório, né? Vamos lá, vamos dar uma pausa aqui para a gente lembrar o que nós aprendemos com os espíritos, com as mensagens, com a literatura, né? Nós participamos do nosso processo reencarnatório na maioria das vezes, e aí nós nos julgamos preparados. Olha, caramba, eu fiz tanta besteira, né? Rapaz, meu Deus, não pode botar isso aí que eu seguro, eu vou encarar essa aí. A gente fala, não, eu acho que eu estou preparado, eu acho que vai dar para segurar essa barra, e a gente vem, só que a gente esquece que nós fizemos um trato lá com os espíritos superiores que nos ajudaram nesse processo reencarnatório. Então, temos que encarar, não podemos reclamar porque não fomos injustiçados. E aí eles continuam, né? Sobrevivendo, aí beleza, ele fala o seguinte, que geralmente a gente passa por esse susto como uma forma de aprendizado, como uma forma da gente refletir, como uma forma da gente se tornar melhor. E geralmente, né, estamos amparados pelos bons espíritos. Só que ele fala o seguinte, muitas vezes nós mesmos damos vazão, nós convidamos para junto de nós os maus espíritos. E ele fala, sobrevindo o mau espírito, e aí ele coloca uma reflexão aqui entre parênteses. Digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, porque Deus não criou ninguém mal. Nós é que escolhemos pelo nosso livre-arbítrio os caminhos a seguir, fazer o bem, fazer o mal. Alguns optam por não fazer nada, estão perdendo tempo, porque muitos irmãos nossos falam assim, olha, eu não ajudo ninguém não, cada um que carregue a sua cruz, mas também não atrapalho ninguém. Ele está certo? Não está certo. Já é um bom começo que já não está fazendo mal, mas ele não está no caminho certo. O caminho certo é a gente não fazer o mal e a gente se preocupar com o bem-estar do próximo, a gente se preocupar com aquele que está passando por dificuldade, porque Jesus falou, esse é o nosso próximo. O nosso próximo não é aquele que está do nosso lado, na nossa casa, nossos amigos. Jesus deu exemplo lá, a passagem do bom samaritano, quando ele foi questionado quem era o próximo. Então o próximo é aquele desconhecido, que está precisando de uma mão amiga, que está precisando de um ombro amigo, que está precisando de uma boa palavra, não só com dinheiro. A gente às vezes acha assim, mas eu não tenho nem para mim, como é que eu vou ajudar o próximo? Não, mas às vezes o próximo, uma palavra é muito mais importante do que uma nota de dinheiro, porque a nota de dinheiro não vai salvar aquela vida, mas às vezes um ombro amigo salva, você evita um suicídio.
Então, quando ele fala sobrevindo o mau espírito, né, ele passa a influenciar aquela pessoa que deu vazão. A gente tem que entender o seguinte: a gente culpa muito o obsessor, o espírito perturbado, o espírito mau, o espírito inferior, enfim, a gente cria um monte de rótulo, mas eles só agem sobre nós, como diz lá a pergunta 459, né, que eles influenciam muito mais do que a gente imagina, porque nós convidamos para nós. Pelas nossas imperfeições, eles sentem afinidade. Se não houver afinidade, se nós não estivermos nesse padrão vibratório, o espírito mau, o espírito desequilibrado, o espírito obsessor, o espírito inferior, seja lá o nome que a gente coloque para eles, não vão nos atrapalhar a nossa vida, nem não vão desviar do caminho, não. A gente só desvia do caminho, influenciado por eles, porque nós já temos uma má inclinação para essas tendências. Eles só estimulam, eles só alimentam aquela fraqueza que nós já temos. E aí ele continua: sobrevindo o mau espírito, entra a pensar que, do mesmo modo que escapou dos outros perigos, também vai escapar dos próximos. E aí a gente negligencia, acaba sendo quase que um suicídio inconsciente, porque eu tenho que evitar o perigo. Se eu posso evitar o perigo, eu tenho que evitar o perigo, né? Nós estamos vendo aí, estamos passando um momento em que somos orientados pelas autoridades, pelo pessoal da medicina, pelos pesquisadores. Não estamos imunes à doença, mas temos várias ferramentas para que a gente possa minimizar, diminuir os riscos da contaminação. Então não é porque se eu tenho um dia para morrer, então eu vou sair sem máscara, eu não vou limpar a mão, eu vou abraçar todo mundo, eu vou fazer tudo como eu fazia antes desse problema. Claro que não. Então o risco, os perigos que a vida nos oferece fazem parte da vida. Agora, aumentar, se expor a um perigo além daquilo que é o normal, não está certo. Então estamos fazendo, se fizermos isso, estamos indo contra aquilo que Deus nos confiou, porque o nosso corpo é o nosso santuário, é a ferramenta sagrada que Deus nos emprestou, e a gente tem que ter esse cuidado, para que o corpo não fique doente, e menos ainda, que o corpo se pereça e a gente perca uma encarnação. E aí a gente continua. O nosso irmão Richard Simonetti, que desencarnou bem recentemente, né, deixou tantas obras e de uma forma bem alegre, nos esclarece tanto. Ele, lá no livro Para Viver uma Grande Mensagem, lá no capítulo que trata das realidades, ele faz algum comentário. Ele diz assim: na psicologia há dois conceitos de realidade: aquela que está dentro de nós, aquela realidade que nós achamos que é a realidade, e a realidade de verdade do mundo exterior. E aí ele traz algumas colocações para nos mostrar que às vezes a gente faz uma análise e pior, a gente faz críticas, a gente é impiedoso com as pessoas. E ele traz algumas colocações, né? Às vezes quase somos atropelados por um veículo, por um motorista imprudente. E aí tecemos a nossa ira, né, a nossa crítica dura contra aquele motorista. Mas pode ser alguém que está socorrendo o seu filho acidentado. E aí é justificável que ele ande assim? Mas se eu soubesse não teria falado. Então não fala antes de saber. É muito difícil, porque nós temos ainda essa imperfeição muito latente, mas temos que nos policiar, né? E aí ele fala, outro exemplo, né? Solicitamos uma informação a alguém e a pessoa faz cara de paisagem, está nem aí para a gente, tecemos dura crítica. Quando não falamos um monte de impropério, soltamos aqueles dardos mentais, né? A nossa revolta, nosso aborrecimento pensado, quando a gente não perde a cabeça de falar um monte de besteira. Mas pode ser uma pessoa que tem uma doença mental e que não interage com outras pessoas porque tem uma deficiência. Precisa mais de misericórdia, de amor, de compreensão e não de ataque. Então vê outra realidade. Aí ele traz uma outra passagem, né?
Às vezes a esposa reclama que se sente desprezada, se sente infeliz, porque o marido não dá atenção, porque ela quer conversar quando ele chega do trabalho e ele só quer descansar, ele está exausto. Mas pode ser alguém que realmente está exausto, pode ser alguém que trabalhou, que foi cobrado, que se aborreceu, que suportou tanta pressão, que ele chega cansado física e mentalmente. A única coisa que o corpo dele pede é cama, é um banho, uma comida e dormir para descansar. E a gente agora falando isso, eu estou lembrando aqui do livro do Richard Simonetti, uma passagem que ele fala, e não foi nem cansaço físico, foi um cansaço psicológico, onde ele narra um fato de que ele vinha caminhando, ele tinha dormido pouco realmente, mas estava se sentindo ótimo. Encontrou um amigo durante o caminho dele pela rua. Nossa, Richard, tudo bem? Está tudo bem contigo? Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Por quê? Rapaz, tu tá com a aparência, tá péssima, tu tá com a cara de acabado, tu tá mal. Ele falou, eu estava bem, a partir dali, meu ânimo acabou. Foi com muito sacrifício que à noite eu consegui ir na casa espírita participar da reunião. Então, um comentário derrubou alguém que tem um conhecimento muito grande da doutrina, mas mesmo assim, ele foi tomado por essa vibração. E aí ele fala agora, às vezes o marido reclama que chegou em casa e a casa não está como ele queria, ou a comida ainda não saiu, ele quer comer, está atrasado. Só que ele tem que pensar, as pessoas têm que compreender que as atividades domésticas são inúmeras. A pessoa que trabalha em casa, ela não para, ela acorda trabalhando e ela vai deitar trabalhando. E às vezes é mal compreendida, porque as pessoas que não estão lá acompanhando o dia a dia fazem crítica, já está lá, não faz nada, fica só em casa, mas tem um monte de tarefa doméstica que compromete, que cansa, que perde tempo, e aí a pessoa é mal compreendida. Então a realidade que está na cabeça do crítico não é a verdade que está passando na vida daquele que está sendo criticado. E aí ele continua, né? Às vezes um dirigente da casa espírita critica um companheiro, um médium, um trabalhador que não participou, que faltou à reunião, que poderia ter ido e não está indo, ou não foi naquela reunião. Só que às vezes esse médium sucumbiu, às vezes esse médium está se deixando levar por outras coisas, está abandonando o seu compromisso com Deus, porque a mediunidade é um compromisso com Deus. Às vezes a gente olha assim, puxa vida, que médium é psicofônico, o médium ele escreve, o médium tem um monte de fenômenos mediúnicos, a gente acha que ele é um iluminado. Não é não, ele tem muito mais compromisso do que quem não tem. Então, aí se tece uma crítica àquela pessoa, sendo que esse médium que está se perdendo no caminho, ele precisa de apoio, ele precisa de acolhimento, ele precisa de compreensão. O que a gente precisa é trazer ele para junto de nós, sem botar o dedo na cara, sem apontar o dedo na ferida, porque todo mundo tem ferida exposta. Nenhum de nós pode botar o dedo na ferida de ninguém. Eu posso não ter a ferida igual a dele, mas tenho outras feridas e também não vou gostar de ser criticado. Então essa compreensão que a gente deve exercer, ela é uma reflexão diária, é um esforço que a gente tem que fazer todos os dias. E aí às vezes, né, nos sentimos infelizes por um monte de motivos, né? Mas precisamos compreender que todas as dificuldades que nós passamos, elas são necessárias, elas fazem parte de um processo de evolução, para que a gente possa, quando retornar à pátria espiritual, possa se tornar espíritos melhores. E aí, falando de sofrimento, dessa dificuldade, né, dessa infelicidade que muitas pessoas carregam na alma, eu fui buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos, e lá no item 18, os Espíritos falam bem e mal sofrer. Bem e mal sofrer, será que alguém sofre bem? Bom,
Aí os Espíritos falam assim na instrução dos Espíritos: quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, porque o reino do céu lhe pertence, não se referia a todos os aflitos, visto que na terra todos sofrem, uns mais, outros menos, mas a felicidade plena não é desse mundo, todos sabemos. Quando Cristo disse isso, ele se refere àquele que sofre e sabe sofrer, porque poucos sofrem bem, diz os Espíritos. Somente as provas bem suportadas, com resignação, com confiança, podem nos trazer, podem nos conduzir ao reino de Deus, nos tornarmos espíritos melhores, nos tornarmos espíritos perfeitos. Então nós não podemos imaginar que o meu sofrimento, que a minha dificuldade é fruto de injustiça, é fruto daquilo que eu não mereço, é fruto de alguma coisa que eu fui vítima. Não somos vítimas. Podemos até estar sendo vítimas nesse momento, mas com certeza em outros momentos fomos algozes. Então nenhum de nós é injustiçado. Tudo aquilo que nós passamos nessa caminhada tem uma razão de ser, tem um aprendizado. E aí os Espíritos finalizam assim: bem-aventurados aflitos, quer dizer, bem-aventurados que têm a ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque terão multiplicado as alegrias que faltam aqui na terra, porque depois da tempestade vem a bonança. Então, meus irmãos, estamos passando um momento de tensão, mas uma coisa temos que ter sempre: confiança na misericórdia de Deus. Mas vamos pensar, mas muitas pessoas estão desencarnando. Sim, se elas estão desencarnando, é porque chegou a hora delas desencarnar. É muito difícil quando passa pela nossa família, quando passa por uma pessoa muito próxima, mas é uma realidade. Tudo está na programação de Deus, tudo está sob o controle de Deus. Nada do que está acontecendo é fruto do acaso. Nada do que está acontecendo não tem uma finalidade. Claro que tem uma finalidade, nós ainda não sabemos, mas provavelmente um dia, quando nos tornarmos espíritos melhores, quando tivermos uma condição de espírito melhor, pode ser que a gente saiba, seja esclarecido, o porquê de tantos desencarnes no mesmo momento. Então, meus irmãos, vamos ter paciência, vamos ter confiança, vamos ter resignação, vamos confiar em Deus, porque, como o nosso irmão Chico nos ensinou, tudo passa. As alegrias passam, as tristezas também passam, as enfermidades também passam, as dores também passam. Então tudo vai passar, basta que a gente tenha serenidade e confiança em Deus. Que a paz de Deus inspire a todos, que possamos manter essa vibração de amor, de equilíbrio, para que a gente possa suportar e superar esse momento difícil. Muito obrigado a vocês. Vou passar a palavra agora para a nossa irmã Rosa, para que ela possa fazer a nossa prece de encerramento. Que Deus abençoe a todos. Bom, meus irmãos, depois desta reflexão que nos auxilie, para que possamos entender tudo isso que está passando, vamos para o nosso momento final, que seriam os passos e a prece. Sabemos que o passe é uma prece, porque naquele momento estamos em intenção daquele irmão que está ali à nossa frente. Não estamos juntos fisicamente, mas mentalmente estamos ligados.
e através do fluido cósmico universal que nos liga, né, a tudo, neste momento vamos entrar em sintonia com esta casa, com este ambiente, com essa espiritualidade amiga. Neste momento, pedimos a Deus, né, que permita que Jesus, através do mentor espiritual desta casa, Germano, e toda a sua falange de trabalhadores, possa chegar até os lares dos irmãos que estão nos assistindo. Que eles adentrem, né, a todos os aposentos da casa neste momento, fazendo uma limpeza espiritual. Se irmãozinhos estiverem aí, né, que necessitem de socorro, irmãozinhos desencarnados, que esses trabalhadores da nossa casa possam auxiliar a esses irmãos, trazendo-os para o nosso centro espírita, Aprendizes do Bem, para serem amorosamente atendidos. E que agora, neste momento, todos estejam sintonizados com os fluidos regeneradores. Que cada um receba as vibrações de luz, de paz, de saúde, de harmonia, de resignação. Que possamos transmitir a cada pessoa que está junto conosco na nossa casa todo esse sentimento. Jesus querido, abençoe a todos nós. Abençoe a cada lar que está nos assistindo. Abençoe a esta casa, para que possamos continuar levando o consolo através da palavra. Que possamos, nesse momento, pedir por todos esses irmãos que estão sofrendo por essa pandemia. Irmãozinhos que estão nos seus lares, né, em observação, irmãos que estão nos hospitais, irmãos que estão em estado grave. Pedimos por esses trabalhadores, pelos enfermeiros, por toda a equipe que trabalha dentro do hospital, pelos médicos, que eles tenham força e muito amor para cumprirem com a sua missão. Pedimos também por todos esses governantes, que eles tenham sabedoria para agir da melhor maneira possível. Agradecemos por essa reunião, por esses ensinamentos, por essas bênçãos que recebemos aqui, e pedimos a permissão para encerrar os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.